A paz do Senhor. Hoje é uma noite muito importante para nós, pois estamos comemorando o Jubileu de Ouro do pastor José Reinaldo Mendes. São 50 anos de sua vida, entregues ao ministério da palavra, e que até hoje não se envergonhou do Evangelho de Cristo. Mas quem é José Reinaldo Mendes? Homem simples, humilde e temente a Deus. Estas e outras qualidades o fizeram ter um ministério bem sucedido. Acompanhemos agora um pouco de sua trajetória, que foi marcada por lutas e vitórias. José Reinaldo Mendes, brasileiro, maranhense. Nasceu no dia 2 de setembro de 1938, num povoado chamado Peris, município de Bacabeira. Ele é o quinto dos 7 filhos do casal Adrônico Pedro Nogueira e Honorata Antônia Mendes. Teve uma infância sofrida, pois precisava trabalhar incansavelmente para ajudar nas despesas da família. Com 22 anos de idade, na cidade de Vitorino Freire, contraiu matrimônio com a jovem Francisca Saraiva Mendes. São frutos desse lance os filhos Cleopas Saraiva Mendes, Eli Saraiva Mendes, Miriam Saraiva Mendes, Marta Saraiva Mendes, Joel Saraiva Mendes, Gemima Saraiva Mendes, José Reinaldo Filho Saraiva Mendes, Boanerges Saraiva Mendes, Frida Saraiva Mendes, Sóstenes Saraiva Mendes. Após 35 anos de convivência, sua esposa veio a falecer, causando-lhe profunda tristeza. Porém, em meio ao sofrimento, Deus lhe deu forças para resistir. No dia 22 de setembro de 1995, na cidade de Arari, contraiu o segundo matrimônio com a jovem Rubeci Lopes Mendes. São frutos desse lance matrimonial os filhos Abigail Lopes Mendes e Alcebíades Lopes Mendes. Não podemos deixar de registrar que Deus lhe deu sabedoria e autoridade para criar todos os seus filhos no caminho do Senhor. Com 16 anos, na cidade de Lima Campos, ouviu pela primeira vez as boas novas de salvação. No entanto, somente após um ano, no dia 20 de novembro de 1956, no povoado Livramento, fez a sua decisão de fé. E a partir daquele dia, resolveu dedicar-se persistentemente à oração e à leitura da Palavra de Deus. Hábitos que acompanham a sua trajetória ministerial até os dias de hoje. Vejamos agora, pela ordem, um pequeno relato de algumas de suas experiências pastorais. Foi batizado nas águas em março de 1956 e em junho do mesmo ano recebeu o batismo com o Espírito Santo. Exerceu o cargo de professor da Escola Bíblica Dominical e no ano de 1958 foi convidado pelo pastor Antônio de Souza para ajudá-lo no trabalho do Senhor na cidade de Coroatá. Sentindo fortemente o chamado de Deus, decidiu consagrar toda a sua vida a serviço da expansão do reino de Deus na terra. Em Coroatá, evangelizava e vendia literatura, preenchendo assim um grande vácuo na evangelização. Em 1959, acompanhou o pastor Antônio de Souza, que foi transferido para Vitorino Freire. No dia 10 de dezembro de 1960, foi consagrado a presbítero e em 1963
na convenção realizada em Timon, foi consagrado a evangelista. E no ano de 1964, na convenção realizada em Bacabal, foi ordenado ao santo ministério da Palavra de Deus, função que vem exercendo com fidelidade há 50 anos. Em obediência a Deus e ao santo ministério, assumiu a responsabilidade do trabalho do Senhor na cidade de Brejo. Não foi fácil, pois as lutas foram grandes. Foi perseguido, passou dificuldades. Porém, como nada e ninguém pode deter a expansão do reino de Deus, a sua voz se fez ouvir por cidades e vilas, anunciando a mensagem na cruz. Nada temeu, porque o seu coração foi consolado pela palavra de Deus. Em meio às perseguições, semeou a boa semente com orações e lágrimas, e no devido tempo a semente nasceu, cresceu e deu frutos para a glória de Deus. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. O seu ministério foi abençoado e aprovado por Deus. Passou 3 anos e 6 meses com a igreja, que já contava com 64 novos crentes. No dia 28 de setembro de 1966, tomou posse do seu segundo campo de trabalho em Rio Novo, atualmente Paulino Neves. Continuou fielmente servindo ao Senhor, não visando recompensas como riquezas, fama ou posição, pois tinha uma certeza que a recompensa no céu é bem superior a todas as honrarias materiais. A quantidade de membros era bem resumida. Tinha 18 congregações e contava com a ajuda de 10 auxiliares. A obra do Senhor expandiu-se e muitas almas foram libertas. Juntamente com a igreja, construiu a casa pastoral, deixando-a em fase de acabamento. Após 3 anos e 3 meses, despediu-se da igreja, deixando a mesma em pleno crescimento espiritual. Em 30 de novembro de 1969, assumiu o pastorado do seu terceiro campo de trabalho na cidade de Fortuna. A igreja era composta de aproximadamente 80 crentes. Enfrentou lutas, porém, o Senhor lhe deu vitórias e o trabalho prosperou. Abriu 3 congregações e comprou um terreno na avenida principal e deixou iniciada a construção de um novo templo. Foram 5 anos de conquistas e Deus abençoou o seu povo. Em 30 de novembro de 1974, assumiu o pastorado da igreja em São João Batista. O templo era bem pequeno, poucos membros e um campo com 6 congregações, as quais eram distantes e para visitá-las passava dias ausente da família. A maioria das vezes andava a pé no período de inverno. Suas lutas diárias eram grandes. No entanto, dentro de pouco tempo, o trabalho cresceu de maneira surpreendente. Muitas foram as libertações. Foi onde realizou um batismo com 100 novos crentes. Passou 9 anos com a igreja e deixou um trabalho bem estruturado com 23 congregações. No dia 30 de novembro de 1983, assumiu a responsabilidade do trabalho do Senhor em Presidente Dutra. Logo de início, fez uma grande reforma aumentando o templo. Abriu 6 congregações e deixou 2 terrenos para a construção de mais 2 congregações. Empenhou-se no ministério de ensino e a igreja cresceu na graça e no conhecimento. Durante este período, muitas almas decidiram-se a Cristo. Passou 11 anos com esta igreja e o trabalho do Senhor prosperou.
No dia 31 de dezembro de 1994, assumiu a igreja em Arari. Foram dias difíceis, pois a esposa veio a falecer após 6 meses de sua estadia naquela cidade. A separação da esposa causou-lhe profunda tristeza, porém, em meio ao sofrimento, continuou na presença do Senhor, fazendo a obra que Deus lhe confiara. No dia 22 de setembro de 1995, contraiu o segundo matrimônio e continuou envolvido no trabalho do Senhor, orando, ensinando e levando as boas novas de salvação aos corações famintos. Passou 3 anos e 6 meses com esta igreja. Deus abençoou o seu povo e grande foi a colheita de almas. Em 30 de junho de 1998, assumiu a Igreja do Senhor em Araguanã. Foi onde encontrou o maior número de auxiliares e um vasto campo de trabalho. Foi um período de renovo espiritual, pois muitos desviados voltaram à casa do Pai, assim como um grande número de pessoas que decidiram-se a Cristo, tanto na sede como na zona rural. Inaugurou 4 congregações e várias casas de oração. Foram 6 anos e 3 meses de lutas e vitórias, e Deus o abençoou em todos os sentidos. Em 29 de agosto de 2004, assumiu o pastorado da igreja em Nina Rodrigues. Suas forças já não eram as mesmas. No entanto, a chama do Espírito e o zelo ardente pela obra de Deus eram evidentes em sua vida, na mesma intensidade de quando foi chamado. Semeou o Evangelho, o amor fraternal e ensinou a igreja a viver de acordo com os preceitos de Deus. Pastoreou o rebanho de Deus não constrangido, mas de boa vontade. Restaurou o trabalho em alguns povoados e efetuou vários batismos. Passou 4 anos e 4 meses com esta igreja, e a cada dia o Senhor acrescentava mais e mais o número de salvos. Em 28 de dezembro de 2008, tomou posse do trabalho do Senhor em Lago do Junco. Enfrentou desafios e saiu vitorioso. Juntamente com a igreja, construiu a casa pastoral e inaugurou-a dentro de 1 ano. Inaugurou também as congregações nos povoados Abelha e Endrex. Iniciou a evangelização no povoado Olho d'Água do Zé Codó, deixando um terreno para a construção da congregação. Visando o aperfeiçoamento dos santos, empenhou-se no ensino da palavra, dando sempre exemplo de obediência e submissão. Foi um tempo abençoado. Após 4 anos, deixou o trabalho do Senhor bem estruturado. Atualmente, pela determinação de Deus, juntamente com o pastor evangelista Jairo Vieira, encontra-se pastoreando esta igreja. Suas forças físicas são poucas, no entanto, cumpre-se em sua vida o que está escrito no Salmo 92, versículos 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eis aqui um homem que, ao completar 50 anos de ministério, continua com a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo ardor do Espírito de quando foi chamado e capacitado por Deus para esta obra. Nos seus sermões sempre menciona que é um homem realizado. Isto porque ofereceu todo o espírito, alma e corpo ao serviço do Mestre. Como o apóstolo Paulo, ele diz: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor.
Estes foram apenas alguns relatos da história ministerial deste homem, pois se fôssemos colocar toda a sua trajetória, não sobraríamos tempo, pois todos os seus feitos estão registrados na memória de Deus. Pastor José Reinaldo Mendes, esta igreja ama você.